No vídeo de hoje eu separei alguns carros usados e relativamente baratos que parecem muito mais caros do que realmente são, isso pelo design, equipamentos, tecnologias e até mesmo pela mecânica. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Citroën C5 é um carro excepcional até hoje em dia, porém não é um carro que eu recomendaria para todos. É uma opção para quem quer um carro mais para o final de semana e para alguém que tenha paciência para encontrar um em bom estado, o que é um pouco difícil. Além disso, o custo de manutenção não é um dos mais baratos não. Realmente é um carro barato, mas que parece muito mais caro devido ao design e principalmente pelas tecnologias que ele é equipado. Todo mundo se impressiona com o design dele, que envelhece muito bem e com todo o capricho em cada detalhe, seja nos vincos, nas belíssimas rodas aro 17 e até mesmo no vidro traseiro que é curvo. São detalhes que fazem a diferença. O C5 chegou aqui no Brasil em 2009 para concorrer com os sedãs grandes, mas principalmente com os principais sedãs 4 cilindros no mercado, como o Fusion 2.5, Malibu 2.4 e até o Accord 2.0. Frente a esses modelos, o C5 conseguia bater muito bem de frente em relação aos equipamentos, ou até ser superior, já que alguns equipamentos como o Auto Hold, monitoramento da pressão dos pneus, os faróis de xenon, teto solar, retrovisor com rebatimento elétrico, além dos equipamentos mais comuns na categoria, como os airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, piloto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, entre alguns outros equipamentos, eram disponíveis apenas nas versões de topo dos concorrentes. E se você considerar que a maioria dos concorrentes 4 cilindros só vieram para o Brasil na versão de entrada, o C5 consegue ser muito mais superior. Também temos outro destaque do C5, que é o espaço interno muito grande e bem aproveitado. Isso significa que todos os 5 ocupantes vão com o máximo de conforto. E o porta-malas tem 439 litros. Para um sedã desse porte não é tão grande, mas ainda assim para usar no dia a dia tem um espaço ok. Partindo para a mecânica, o C5 usa o motor 2.0 do C4, 408 e outros carros. Ele gera apenas 143 cavalos e 20,4 kg de torque. Para um carro que pesa quase 1.600 kg, é muito fraco e isso é um fato. Tanto que em conjunto com o câmbio automático AL4 de 4 marchas, ele faz 0 a 100 km por hora em quase 12 segundos. Aliás, o câmbio AL4 todo mundo conhece que não é o mais confiável do mercado, e realmente não é. Ele pode apresentar diversos problemas. E o consumo dele fica na média da concorrência. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro e na rodovia 10 km por litro. O C5 também sempre chamou atenção desde a geração passada pela suspensão hidropneumática super moderna e muito refinada. Essa suspensão é muito confortável e ela mantém até a boa dirigibilidade em altas velocidades. Não é um carro molengão não. Então, para usar no dia a dia, nas irregularidades do asfalto, você vai ter um carro super confortável, mas também para rodar em altas velocidades, você vai ter um carro com uma boa dinâmica. Um Citroën C5 2010 você encontra entre 40 e 50 mil reais. Na verdade, você consegue até encontrar abaixo dessa faixa de preço, porém não se sabe muito bem como está o estado do carro. A segunda opção da lista é um pouco mais racional, é o Volkswagen Jetta 2.5. Considerando a época em que ele foi lançado, ele é de modo geral o sedã médio mais sofisticado. Ele foi tão refinado ao ponto de ser comparado até com os sedãs grandes e ainda se destaca até hoje em dia.
O Jetta possui uma grande lista de equipamentos de conforto e segurança, como os faróis com iluminação de xenon, os 6 airbags, controle de estabilidade e tração, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e até o rebatimento elétrico dos retrovisores. Esses itens eram inéditos para a categoria dos médios em 2007 e nenhum outro sedã médio oferecia tudo isso. Então é um carro que até hoje se destaca muito e realmente parece muito mais caro do que realmente ele é. Além de todos esses equipamentos, o Jetta tem um diferencial que também é o bom espaço interno. Ele leva com folga todos os 5 passageiros com muito conforto. E o porta-malas dele tem 527 litros, maior até que do C5, que é de uma categoria superior. Agora, partindo para a sua mecânica, temos uma bem diferente para a época. O motor que ele usa é um EA 855 2.5 de 5 cilindros, que gera 170 cavalos a 5.000 RPM e 24,5 kg de torque a 4.250 RPM. Embora sejam números excelentes para um carro daquela época, isso acaba não refletindo muito na prática. O câmbio que ele utiliza é um Aisin TF60 SN de 6 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 205 km por hora. E o consumo dele para um carro de 5 cilindros e também bem pesado fica na média, é um consumo até ok. Ele faz cerca de 8,4 km por litro na cidade e 9,8 km por litro na rodovia. O Volkswagen Jetta 2.5 2010 tem preço médio de R$40 mil. É uma excelente opção se você pode gastar um pouco mais em relação ao custo de manutenção. Comparando com os tradicionais sedãs médios da época, como Corolla, Civic e Focus, é um carro mais caro de manter, mas você vai levar um carro melhor em vários quesitos. É um carro que parece ser muito mais caro do que ele realmente é. Outro carro que também se encaixa bastante nessa lista é o Chevrolet Malibu. Eu já comentei um pouco sobre esse carro aqui no canal. A primeira geração dele é bem conhecida até, embora não tenha vendido tanto. Mas nesse modelo pouquíssimas pessoas sabem da existência. Isso porque após o fracasso de vendas do antigo modelo, da primeira geração que teve aqui no Brasil, a Chevrolet não quis mais importar o Malibu. Mas em 2013 vieram cerca de 101 unidades para os concessionários e hoje em dia é possível encontrar algumas delas até com certas facilidades. Lembrando que não existem mais 101 unidades desse carro no Brasil, até porque várias delas já deram PT. Para manter esse carro não é um bicho de 7 cabeças, a mecânica dele é exatamente a mesma do antigo Malibu e da Captiva, com algumas melhorias, então se você procurar principalmente na internet, você acha com certa facilidade algumas peças. E as peças de acabamento que podem ser um pouco mais difíceis para achar, mas no eBay você consegue encontrar até com certa facilidade, já que esse carro vendeu igual água lá nos Estados Unidos. O espaço interno do Malibu também é muito bom, isso desde a antiga geração ele já tinha um bom espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,73 metros e uma largura de 1,85 metros, é um carro bem largo. Isso faz com que ele acomode muito bem todos os 5 ocupantes. E o porta-malas dele, que infelizmente tem 428 litros, merecia ser bem maior. Apesar dessa versão LTZ ser a de topo em alguns outros carros da Chevrolet, no Malibu não era, existia uma versão acima dessa que era a versão Platinum. Porém, essa versão chegou no Brasil até bem equipada, ele chegou com os airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade e tração, monitoramento à pressão dos pneus, o ar-condicionado digital e automático, mas que é de apenas uma zona, os bancos em couro, acionamento remoto do motor, chave presencial compartida por botão, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, piloto automático e até um sistema de som premium da Bose que contava com uma multimídia com CD player, conexão USB, Bluetooth e até o GPS. E aliás, esse carro, pelo menos no interior, eu considero que é um dos mais bem acabados da categoria. Dá para perceber o refinamento que esse carro recebeu da Chevrolet.
Agora partindo para a sua mecânica, não temos um bicho de 7 cabeças. Ele é equipado com motor 2.4 LE9 que gera 171 cavalos a 5.800 RPM e 22,9 kg de torque a 4.600 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 5 km por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. Não é um carro que tem um desempenho acima da média, mas em relação aos concorrentes 4 cilindros aspirados, ele não decepciona. Já o consumo dele eu acho até um pouco alto, poderia ser um pouco melhor. Na cidade ele faz uma média de 7,3 km por litro e na rodovia 10,3 km por litro. O Malibu nessa geração tem uma mecânica confiável e robusta. Ele corrigiu alguns problemas da antiga geração. Uma curiosidade é que o seu design ou parte dele foi inspirada no do Camaro, principalmente na traseira. Isso é típico sempre dos Malibu. A antiga geração foi inspirada na traseira do Corvette. E é um carro que parece ser bem mais caro do que ele realmente é. E muitas pessoas até acabam pensando que é um outro modelo do Camaro, e realmente parece. É um carro que tem um design lindíssimo. Se garimpar bem, é possível encontrá-lo a partir dos R$ 65 mil até no máximo R$ 78 mil. Uma opção interessante para quem quer um carro bem exclusivo. O Audi A3 atualmente no mercado de usados está com um preço bem interessante, sendo uma opção a se considerar em vez de um Jetta, por exemplo. Além disso, ele é mais bonito, tem mais equipamentos, conforto e tecnologias, embora ele tenha um desempenho um pouco pior em relação ao Jetta. Ele tem características bem parecidas com o Jetta, como a plataforma, equipamentos, acabamento e até mesmo a motorização, que é exatamente a mesma. Considerando o melhor custo-benefício na linha do A3, sugiro a versão 1.4 Attraction, que não é a versão de topo, mas também não é a versão de entrada, mais pelada. Ele é mais ou menos equivalente a um Jetta em termos de lista de equipamentos, tendo apenas alguns pequenos detalhes a mais. No entanto, existem alguns opcionais a mais, como os bancos em couro, teto solar panorâmico, o GPS, entre outros equipamentos. Particularmente, eu acho que é melhor ter versões mais definidas em vez de muitos opcionais, pois na hora de comprar no mercado de usados é bem chato ficar procurando por itens específicos nas versões, então seria melhor ter uma versão fechada com tudo de série. Diferente das opções anteriores, estamos falando de um sedã médio, então o espaço interno é um pouco pior, porém ainda assim é muito bom. Ele tem um entre-eixos de 2,63 metros e uma largura de 1,79 metros. Já o porta-malas tem 425 litros. Fica até na média dos sedãs grandes que eu comentei anteriormente. Em relação à mecânica, estamos falando de um motor 1.4 TSI turbo com injeção direta. Porém, por aqui ele tem bem menos potência, com quase 20 cavalos a menos em relação aos outros carros da Volkswagen que usam a mesma motorização. Mas, segundo algumas pessoas falam, essa redução de potência ajuda na robustez ao longo do prazo. Ele tem 122 cavalos a 6.000 RPM e 20,4 kg de torque a 1.400 RPM. O câmbio que ele utiliza é um de dupla embreagem, o DSG, de 7 marchas. Apesar de ter apenas 122 cavalos, ele tem um desempenho bem honesto. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. Quanto ao consumo, também não é nada mal. Na cidade ele faz uma média de 10 km por litro e na rodovia 12 km por litro. Um Audi A3 1.4 2015 tem preço médio entre 77 e 83 mil reais. Por ser um Audi, normalmente as pessoas vão pensar que é um carro bem mais caro. Quando se fala no Kia Optima, muitas pessoas acabam evitando essa opção devido aos problemas que o motor 2.4
pode apresentar ou por achar que é um carro muito complicado de manter. Em parte isso é verdade. No entanto, existe uma versão que eu acho muito interessante, a 2.0, que muitas das vezes é esquecida, mas que vale a pena para aquelas pessoas que desejam evitar os possíveis problemas do 2.4 e o alto custo de manutenção. Embora o 2.4 não tenha um custo de manutenção muito caro, embora o 2.4 em relação ao custo de manutenção não seja nada exorbitante, o 2.0 é mais fácil e barato de manter e oferece uma confiabilidade mecânica muito maior. Este modelo chegou em uma versão que já possui todos os itens de série. Embora não seja o carro mais equipado da categoria, ele ainda é capaz de competir até com alguns modelos mais novos. Na minha opinião, o que deixa a desejar no Optima é o interior dele, que possui nenhum refinamento. Infelizmente, a Kia não se preocupou muito com isso. É um interior muito feio. Agora partindo para a mecânica, o Optima usa o motor 2.0 NU que gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 20,2 kg de torque a 4.600 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 6 marchas, o A6 MF1. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Não é um carro muito potente. E o consumo dele consegue até ficar na média de alguns concorrentes. Ele faz 8,7 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na rodovia. Mas esta versão 2.0 se destaca por ser muito confiável e durável. É um motor utilizado até por carros compactos atualmente, o que aumentou sua popularidade. Com isso é fácil até manter esse carro, já que os preços das peças não são tão caras e você consegue até encontrar com certa facilidade. É um carro com motor e câmbio muito confiáveis, é raro ver reclamações sobre a sua mecânica, mas é sempre bom ficar atento nos mínimos detalhes. Se você deseja um sedã grande, mas não quer gastar muito com manutenção, o Optima é uma opção bem racional. Ele não será o mais potente, mas terá um bom equilíbrio para aqueles que buscam um carro até um pouco mais econômico. O que a Optima 2.0 2015 tem preço médio entre 67 e 75 mil reais. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!